Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe, derrubou na área, pênalti. Galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Vamos falar a respeito aí desse pré-jogo entre Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões, jogo que foi antecipado da 34ª rodada para essa quarta-feira às 21h30 no estádio do Maracanã. Flamengo e Vasco, um dos clássicos mais importantes aí do Brasil, quem sabe aí do mundo, um dos maiores do mundo também. É um clássico de duas das maiores torcidas do Rio de Janeiro. Vários jogos aí importantes na história desse clássico. O Flamengo, que vem aí fazendo uma belíssima campanha nesse campeonato aí, vem em primeiro aí com 77 pontos, disparado na frente aí com 10 pontos do Palmeiras. E o Vasco aí na 11ª posição com 42 pontos. Na luta aí para se firmar na Sul-Americana e quem sabe tá beliscando ali uma pré-Libertadores ali, que é algo bem distante, mas não improvável aí, já que os times que estão na frente não vêm também numa boa sequência de jogos, e o Vasco pode estar aí, quem sabe, se buscar uma vitória aí contra o Flamengo importante, e de repente anima o elenco e a gente pode estar buscando uma classificação aí que seria muito boa para o Vasco. Já foram vendidos aí para esse jogo 44 mil ingressos, a expectativa é de casa lotada. Os jogos do Flamengo no Maracanã vem sempre aí batendo recorde de público aí, mais de 60 mil ingressos, e o Vasco teve aí 20% desses ingressos cedidos para sua torcida. Infelizmente, o Vasco deu mole aí naquele primeiro jogo do primeiro turno, lá em Brasília. Já tinha vendido o mando de campo, que foi 50% ali para cada time, e o Flamengo agora fez aí essa sacanagem com o Vasco, que o Vasco merecia estar também com 50% para dividir o Maraca e fazer uma festa bonita. Mas o mando de campo é do Flamengo, quem dá as cartas é o Flamengo. Infelizmente não houve aí um acordo de cavalheiros entre as duas partes. Esse jogo vai ter a arbitragem de Wilson Pereira Sampaio, de Goiás, auxiliado pelo Fabrício Vilarinho da Silva e pelo Bruno Rafael Pires, ambos os trios de Goiás, inclusive o trio da FIFA, e também o VAR vai ser o Bruno Alveu de Araújo, aqui do Rio de Janeiro. Esse trio de arbitragem aí de campo foi o mesmo trio que apitou o jogo contra o Grêmio em São Januário. Esse juiz que fez uma cagada aí, deixou de expulsar o Michel no primeiro tempo ali, uma entrada duríssima em cima do jogador do Vasco, se eu não me engano foi do Bruno Gomes, e o Renato Gaúcho, na malandragem, tirou o Michel logo após essa jogada, dando início ali à reação do Grêmio. A gente não tem como afirmar se seria aí o Vasco vencedor da partida por essa expulsão, mas jogar contra o Vasco dentro de casa com -1 é importante aí para a equipe. Infelizmente, o juiz polêmico já havia prejudicado o Vasco em jogos anteriores. Não concordo com a sua escalação, porque trata-se de um árbitro goiano, e o Vasco disputa ali palmo a palmo ali uma colocação com o Goiás, já que é importante estar chegando na frente do Goiás para poder estar arrecadando um pouco mais aí financeiramente a respeito da premiação do campeonato, já que cada posição aí equivale mais ou menos ali de 1,5 milhão a 2 milhões de reais de diferença. É importante o Vasco chegar na frente do Goiás, e a CBF mais uma vez coloca um árbitro goiano para apitar o jogo do Vasco. Não sei por que eles não botaram um paulista. Saber eu sei, porque poderia prejudicar o Flamengo em detrimento do Palmeiras aí, e a gente sabe como é que funcionam as coisas pro lado do Flamengo. Confronto bem antigo, são 407 jogos, o Flamengo leva uma vantagem aí de 153 vitórias, 531 gols, e o Vasco tem 137 vitórias com 512 gols, e ainda houve aí 117 empates. O Flamengo vem aí numa sequência muito boa de 19 jogos sem perder, e espero que o Vasco
depois dessa vitória aí contra o CSA, já que vinha numa sequência ruim de resultados, o Luxemburgo voltou a escalar o meio-campo mais defensivo ali, que vinha dando certo na sequência de vitórias, com o Richard, o Raul e o Marco Júnior, e o Vasco voltou a vencer, teve uma boa vitória contra o CSA, dentro do campo do CSA, lá no Rei Pelé. O time alagoano só havia perdido aí 2 partidas dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro, e o Vasco conseguiu fazer uma boa vitória. Não jogou tão bem assim, mas conseguiu ter uma vitória aí expressiva aí, nessa retomada para a reta final do campeonato. O confronto foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, jogo no Mané Garrincha, o mando de campo era do Vasco, e o Flamengo, com um time aí bom que tem, jogadores a nível de seleção, tratou de tentar sufocar o Vasco, dominou o jogo ali até uns 10 minutos, ali uma pressão danada para cima do Vasco. O Vasco foi entrando no jogo ao decorrer da partida, teve uma bola na trave do Pikachu, o Vasco não levava tanto perigo assim, mas aos 41 minutos, no finalzinho já do primeiro tempo, o Bruno Henrique fez 1-0 para o Vasco, fomos por intervalo aí perdendo o jogo. Com essa aí no começo do segundo tempo, tomamos outro gol também do Bruno Henrique. O Vasco não se entregou, não baixou a cabeça, continuou indo para cima do Flamengo, fez um bom jogo ali. Teve um pênalti, o Pikachu bateu e perdeu. Na sequência houve o escanteio ali que o Castan conseguiu fazer um gol. Depois ainda houve uma bola na trave do Castan. Aí o Flamengo aí numa rebatida do Fernando Miguel fez 3-1 com o Gabigol. E o Vasco conseguiu ali estar suportando a pressão, arrumou outro pênalti ali que o Bruno César infelizmente perdeu, e no final o Arrascaeta cobrou um pênalti a favor do Flamengo, fez o quarto gol do time rubro-negro. Foi uma vitória expressiva do Flamengo. O Flamengo demonstrou ali a superioridade, nítida a superioridade do Flamengo sobre o Vasco, na realidade sobre a grande maioria dos clubes brasileiros, equivale um pouco ali ao Palmeiras, mas o Vasco sucumbiu ali ao adversário. O placar não expressa muito bem o que foi o jogo. O Vasco não merecia ter perdido de 4, tudo deu certo para o Flamengo. O que eles concluíram a gol, eles fizeram, e o Vasco aí teve essa ineficiência nas cobranças de pênalti do Pikachu e do Bruno César, que poderia estar pelo menos diminuindo aí a diferença no placar. E seria um jogo mais justo, um resultado ali de 4-3, de 3-2, seria um resultado mais justo do que foi o jogo. Esse jogo vai marcar aí uma data importante para o Vasco. São 6 meses aí do Luxemburgo à frente da nossa equipe. Luxemburgo, que chegou contra o jogo do Santos, teve o primeiro contato no primeiro turno aí com o elenco do Vasco em campo, né, já que ele tinha sido contratado há 5 dias antes. Infelizmente o Vasco naquele jogo foi muito mal, perdeu de 3-0 para o Santos, mas depois o Luxemburgo começou a estar implantando ali o seu metodologia de jogo ali, o seu esquema, botou um time mais fechadinho e conseguiu aí estar equilibrando a equipe. Fez algumas modificações importantes ali, já que no primeiro turno o Vasco tinha o Cáceres na lateral direita, o Iago Pikachu jogava no ataque, Marquinhos era o meio campo, o Lucas Mineiro também já estava em decadência do time, estava jogando no meio de campo, e o Luxemburgo foi aí achando a armação ideal do time e fez aí 41 pontos, conquistando aí 11 vitórias, 9 derrotas e 8 empates. O Luxemburgo, que tinha pego o time aí numa crise política danada, crise financeira, os salários atrasados, jogadores fora de forma como o Max Lopes, o próprio Lucas Mineiro também já decaindo ali, parecia que não estava satisfeito, que o Vasco não fez uma transação com o Atlético Mineiro, que tinha interesse no jogador, jogadores desmotivados, e o Luxemburgo fez as suas modificações, botou o lateral
Pikachu para jogar na sua real posição, botou o Raul e juntamente ali com o Marcos Júnior para formar o meio de campo mais retraído ali, deu oportunidade para o Marrone, chamou a responsabilidade em trazer o Thales Magno do Sub-20 aí, jogador que era reserva no Sub-20, bancou a sua estadia no time principal, e o garoto deslanchou, vencendo aí a principal peça do time. E o Luxemburgo veio dando moral aos jogadores, demonstrando aos jogadores o que era jogar no Vasco, a grandeza do Vasco, e o time se fechou. A maioria dos jogadores aí demonstra satisfação de estar sendo comandado pelo técnico, e estão aí galgando algo maior no final do campeonato, nessa reta final aí de 6 jogos, a gente podendo ter um final de ano mais tranquilo. Já no começo do campeonato, quando o Luxemburgo assumiu, as expectativas eram bastante ruins, a torcida estava apreensiva, e o Luxemburgo conseguiu aí com seu talento aí, demonstrando que é um treinador ainda atual. Luxemburgo, que após a vitória sobre o CSA aí por 3-0, passou a ser o primeiro técnico aí em número de vitórias no Campeonato Brasileiro dos pontos corridos, ultrapassando o Muricy Ramalho, treinador que já está aposentado aí por problemas de saúde. Tá certo que o Luxemburgo demorou um pouco para estar alcançando aí essa meta, mas também vamos dizer aí que o Luxemburgo ficou um ano de sabatina aí, estudando e dando mais ênfase aí ao seu lado empresarial, e agora que retornou aos gramados, vem demonstrando aí que tem bastante condições de estar levando o Vasco a algo maior, de estar levando o Vasco ao lugar que nunca deveria ter deixado de estar ocupando. Espero que a diretoria do Vasco possa estar renovando o contrato para 2020. É especulado aí nos bastidores do Vasco que o Luxemburgo tem pretensão de ficar, já fez algumas exigências à diretoria ali, como manter o salário em dia, botar um time aí, principalmente aí para estar competindo com os times na frente ali, brigando por título, e espera aí que a diretoria possa estar bancando essas condições e dando o suporte para o Luxemburgo estar trazendo aí o melhor para o nosso time. A provável escalação que o Luxemburgo deve levar para esse clássico aí é Fernando Miguel, Iago Pikachu, o Henriques, e aí há uma dúvida entre o Ricardo, que saiu do jogo do CSA com uma contusão na coxa, aí, um tostão que ele levou. Se o Ricardo não jogar, vai jogar o Erley, e na lateral esquerda o Danilo Barcelos. Meio campo, Richard, Raul e o Marcos Júnior, e completando ali o meio campo, eu acho que ele vai dar mais uma oportunidade para o Felipe Ferreira. E no ataque, a volta do Marrone e o Rossi ali para estar completando o time. E a gente que tem que buscar pelo menos um empate aí contra o Flamengo já seria um bom resultado. O Vasco não pode ficar jogando atrás, esperando o Flamengo vir para cima, que o Flamengo é um time poderoso no ataque, é um time que dificilmente deixa de fazer gol. O Vasco tem que estar pressionando o Flamengo, marcando ele um pouco mais alto, para estar tomando a bola, já que o Flamengo também, por atacar bastante, deixa muito espaço ali na intermediária ali para os contra-ataques. O Vasco tem que estar explorando a velocidade do Rossi, que não jogou no primeiro turno. O Marrone também está voltando agora, está fresquinho, também tem que dar um gás ali na frente. A minha expectativa é que o Vasco possa estar buscando essa vitória. 1-0 ali seria importante para o Vasco estar segurando aí o ímpeto do Flamengo, quebrando aí essa sequência positiva do Flamengo aí de 19 jogos. Ninguém está conseguindo ganhar o Flamengo. É um clássico, a gente sabe que clássico não tem favorito. Várias vezes aí o Vasco com um time superior ao Flamengo, fomos lá e perdemos. Outras vezes o Flamengo também com um time superior ao Vasco, o Vasco foi lá e conseguiu estar vencendo. O Vasco ali sempre faz um jogo bastante duro com o Flamengo. Eles sabem que o Vasco é sempre uma pedra no sapato deles, tanto que a torcida do Flamengo pode ganhar do Olaria, vem zoar o vascaíno, nós somos os eternos rivais dele. E como o Eurico Miranda dizia, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco é um campeonato à parte, e eu gostaria aí muito que o Vasco vencesse esse jogo para poder estar
tendo um final de ano aí feliz aí, já que esse ano, graças a Deus, a gente vai ter um final mais tranquilo do que o ano passado, e que 2020 chegue para a gente poder estar buscando algo maior aí no cenário brasileiro, buscando títulos, é o que importa para nós vascaínos. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas.